Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho em seu dia, nesta terça-feira da 18ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantos ensinamentos este Evangelho de hoje nos oferece. Primeiramente, a manifestação de Jesus que caminha sobre as águas. Precisamos sempre entender, quando aparece um Evangelho, uma leitura, que tem o barco, a água, o mar, a noite, sempre tem significados. A barca sempre será símbolo da igreja, da comunidade de Jesus. A noite, momento de obscuridade, trevas, ausência de luz. O mar, as águas, o mundo. A situação da vida que nós nos encontramos. E nós vemos que Jesus caminha sobre essas situações, caminha sobre as águas. Os discípulos passavam por uma situação difícil, o vento estava contrário, fazia com que eles tivessem o dobro de força para fazer com que a barca saísse do lugar e fosse ao lugar que eles queriam que chegasse, ao final da caminhada. Por isso a dificuldade dos discípulos de atravessar o mar da vida. A dificuldade que nós também às vezes temos de passar pelas nossas situações, pelos momentos que nós nos deparamos. Jesus tem poder sobre isso. Caminha sobre, ou seja, mostra aqui o seu senhorio, o domínio que ele tem sobre tudo isso, sobre todas as situações.
Porém, os discípulos não conhecem o Senhor. Ficam assustados, acham que é um fantasma. E Jesus se revela: coragem, sou eu. Usa aqui o nome de Deus. Este sou eu. Lembra aqui o nome de Deus. Mostra que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e que por isso eles não precisam ter medo. Depois vem a segunda parte do Evangelho, o desejo de Pedro de fazer a mesma coisa, também de caminhar sobre a água, de ir até Jesus. E aqui o detalhe do Evangelho. Nós acentuamos apenas a queda de Pedro, a sua quase perdição, ele que estava começando a se afundar. Mas esquecemos que Pedro deu passos também sobre a água, porque estava indo em direção a Jesus. O que tudo isso significa? Que se nós tivermos os olhos fixos em Jesus, nós podemos também caminhar sobre as situações da nossa vida. Porém, Pedro sentiu o vento, ficou com medo e aí começou a afundar depois disso. Talvez tenha desviado o olhar diante de Jesus. Assim acontece também conosco. Se desviamos o nosso olhar do Senhor, o risco de se cair, de se afundar é maior. Pedro é esperto e diz: Senhor, salva-me. Precisamos também dessa mesma esperteza. Se estivermos afundando, grita: Senhor, salva-me. E assim, Pedro foi salvo de morrer afogado naquelas águas. Precisamos da mão de Deus, da mão de Cristo que nos sustenta, para que assim nós possamos também caminhar sob as situações da nossa vida, no poder e na graça de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei.